Olá, estamos começando mais um programa Domitor aqui na Rede Vivax de televisão. Como vocês sabem, nós sempre trazemos convidados diferentes para que vocês tenham as melhores referências possíveis e que possa isso contribuir para as suas carreiras. Uma coisa que eu quero pedir muito para vocês, mandem suas perguntas, mandem os temas que vocês querem ver discutidos aqui, para que a gente possa sempre trazer aquilo que realmente vai ajudar você a crescer na sua vida profissional. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga, uma pessoa com quem eu aprendi muito há alguns anos atrás e continuo aprendendo, mas ela foi uma mentora que eu tive há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Priscila de Sá. A Priscila hoje é uma grande palestrante, ela fala sobre liderança feminina e algumas outras coisas, vocês vão ver. Mas a Priscila é dona da empresa DSA. E dentro dessa empresa, ela vai comentar um pouquinho, ela ainda tem um hub de palestrantes. Você vai ver. E aí, Priscila? Ai, que alegria. Obrigada pelo convite, eu que Andréia. agradeço. Você também é minha amiga, também me ensina muito. Eu amo essa troca e tô adorando o programa. Eu já tava ali paquerando. Poxa, a Déia tá arrasando. Ah, imagina. No Domitor, adorei. Priscila, eu te apresentei aqui de forma muito pequena em relação a tudo que você é e que você faz. Fala pra gente, quem que é a Priscila de Sá? É uma mulher que é muito mais resultado das não escolhas do que das escolhas. É interessante, porque a gente sempre comenta sobre o poder de você escolher. Uhum. E como é que é essa história da não escolha para você ser mais importante do que a escolha? Porque eu tive uma decisão profissional, Déia, que foi muito baseada no que eu amava fazer. Eu amava escrever, eu amava me comunicar, e aí as pessoas me alertavam assim na família, né? Olha, você não quer passar fome? Não vai ser professora de português não, hein? Faça alguma coisa. Eu falava, mas eu quero escrever, eu quero ser escritora, eu gosto de falar. Não, então você vai... Escritora, pelo amor de Deus, escritor no Brasil não dá certo, não tinha o Paulo Coelho ainda como exemplo, né? Como referência. E aí, não, a única pessoa que vive disso são os grandes nomes da literatura, que as editoras bancam, você vai morrer de fome. Faça outra coisa, faça jornalismo, minha filha. Você vai matar a sua vontade de ser uma pessoa que vive da comunicação e vai ter um empreguinho, né? E eu falei, tá bom, vou pro jornalismo. Eu fui pro jornalismo, Déia, e te juro, eu engravidei no 2º mês de Casper Libero. Nossa! E aí... Quem não sabe o que é estar na Casper Libero, fala um pouquinho, para quem não é de São Paulo. A Casper Libero é uma faculdade que, embora não seja uma pública, embora não seja gigante, ela é tradicional, foi o primeiro curso de jornalismo no país. E ela tem uma característica, que é de preparar as pessoas para o mercado. Não tanto para a academia. Uhum. Então, a gente tinha a sorte de ter colegas e professores que estavam atuando. E assim que eu entrei, em 94... A faculdade tinha acabado de contratar um grande peso do jornalismo, de um grande jornal, um grande veículo de grande circulação, e os colegas estavam deslumbrados com a presença daquele homem lá. Ele não dava aula, ele dava palestra, ele dava masterclass, entendeu? E aí era a época de Sociedade dos Poetas Mortos, e ele estava numa daquela... Ele estava aquelas aulas vibe, dele tinham, né? aquela vibe. E aí tinha gente que gravava, levava aquele gravadorzinho de imprensa para gravar as aulas dele. E eu lembro quando ele disparou assim, eu com 2 meses de gravidez, ninguém ainda nem sabia, ele disparou assim, jornalismo não é uma profissão para mães. Nossa. Quem quer essa mãe deve ir para psicologia. Eu ainda não conhecia a história da Mônica Waldvogel, que foi mãe aos 17 anos e depois construiu uma carreira brilhante no jornalismo. Uhum. E eu falei, caramba, como é que eu posso escolher entre ser mãe, que é uma coisa que eu não me imagino saindo dessa vida sem ser, ou ser jornalista. Eu falei, esse negócio não é realmente para mim. Você vê, nós estamos falando da década de 90, nós não estamos nem falando de 30, 40 anos atrás, né? Pois é, muito retrógrado. E aí, aquilo foi como jogar ácido num sonho meu, sabe? Eu fui desinvestindo do jornalismo pensando, eu não vou ter muita chance nesse negócio. Mas você chegou a terminar, você é jornalista. Cheguei a terminar e mais, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu cheguei lá no grupo de colegas, eu descobri que a gente tinha que fazer um trabalho, que era um jornal de bairro. Uhum. E aí, assim, de 5 pessoas, né? Então, de 5 pessoas, 3 moravam no bairro de Higienópolis. É um bairro, para situar quem não é de São Paulo, já que a gente tem aí uma audiência nível nacional incrível, cada vez maior, de 5
integrantes do grupo, 3 moravam em Higienópolis, que é um bairro de elite, mas uma elite intelectual. Então, o Fernando Henrique morava lá, Jô Soares. Então, era um pessoal mais assim que se julga, mesmo diferenciado. E aí eles falaram assim, bom, já que você voltou da licença maternidade, tá descansada? Tava de férias. Tá de férias, né? Cuidando Tava de férias. A gente segurou sua onda na sua ausência, agora faz o trabalho pra gente. E eu namorava lá. Né? Mas eu falei, bom, então tem que descobrir o que está acontecendo hoje no bairro. E eles falam, olha, tem uma polêmica, o pessoal do bairro não está querendo que o shopping seja construído lá. Eu falei, bom, então isso é a pauta, né? Que do nosso jornalzinho piloto, nosso trabalho de escola. Lá fui eu, desci, subi a Avenida Angélica, que é a principal avenida mesmo, onde tem o comércio e tal, do bairro, perguntando para os comerciantes, porque se eles não querem shopping, eles não querem porque acham que vai ser concorrente. Os comerciantes não queriam shopping, os moradores achavam que ia trazer gente das periferias e que aquilo podia aumentar a criminalidade, delinquência, conflitos. É um bairro que tem muito prédio antigo, eles não queriam que viessem pessoas colocar seus carros e dificultar ainda mais o trânsito. E eu comecei a ouvir aquelas pessoas. E os próprios comerciantes falaram, nossa, falta um jornal aqui editorial, porque a gente tem jornais que são aqueles que a gente sabe que são muito mais para vender anúncio e tal, que tem umas reportagens, umas matérias muito padrão para a cidade toda, não específica. A gente está precisando de um jornal com linha editorial. Bom, não deu outra. Eu fiz o jornal, o boneco, até que eles me cutucaram tanto, falaram, por que você não experimenta rodar isso aí? Eu fui numa gráfica, bati na gráfica do Jornal do Cambuci, Aclimação, falei, oi, eu queria rodar, qual é o mínimo que você roda? É 1000. Eu falei, tá bom, vamos rodar 1000, formatinho assim, tabloide, uma graça, preto e branco. Fiz, e aí eu peguei, e eu e o Pedro no Canguru com 5 meses, né? E foi distribuir o jornal. Sim, descemos a Avenida Angélica toda, aí a gente pegava, ia até a praça, e quem eram meus chapas? Eram os porteiros de prédio. Oi, faz um favor, não deixa na portaria não. Põe embaixo da porta. Tá bom, vou quebrar seu galho. Então, eles começaram a distribuir. Eu abri uma caixa postal no centro, eu comecei a receber cartinhas das senhorinhas do bairro, mandando foto do bairro, porque eu criei uma sessão interativa que era assim, mande seu registro de Higienópolis. Elas começaram a mandar foto, assim, foto rara, dos anos 50. Ou seja, uma não escolha sua acabou montando o jornal. Pois é. E aí, eu comecei a ver, eu falei, preciso de alguém para vender, que eu não tinha na minha cabeça. Meu grande erro era não ter mentalidade de empresária. Na faculdade, o que você aprende? Você aprende a ser uma técnica, uma operacional ali da coisa. Vou te fazer uma interrupção, porque eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, a gente tem na mão da gente um rádio, uma TV, um jornal, tudo, né? Você pode divulgar o teu produto, o teu serviço do jeito que for. E a gente não consegue ser vendedor, porque a gente tem uma ideia atravessada sobre isso. Depois eu quero até que você comente o que você pensa sobre isso hoje, tá? Sim. Mas fica atento você aí, porque hoje a Priscila é uma das pessoas que eu considero que mais vendem sem vender. Mas vamos lá, você está na história do jornal, começou a vender. E aí eu peguei um rapaz que era corretor de imóveis, mas ele estava meio parado, era uma época de queda, de declínio na época, e ele saiu oferecendo anúncio para o comércio e conseguiu. E a gente conseguiu entrevista com o pessoal do shopping, a gente conseguiu negociar mais vaga de garagem, além da obrigação. Quanto durou esse jornal, Pri? Durou 1 ano com grande sucesso assim, editorial. Eu entrevistei o Jô Soares, só não consegui entrevistar o Fernando Henrique, mas porque na época era o nosso presidente e raramente vinha para Higienópolis. Quando vinha, tinha todo o esquema que fechava a rua e tal. Mas eu entrevistei muita gente interessante, Etty Fraser, jornalistas, intelectuais, atores, atrizes. Olivier Anquier me recebeu na padaria dele recém-inaugurada. Então foi um sucesso editorial que eu não aguentei manter, porque eu falava, eu não vou conseguir viver disso, eu não me imagino sendo uma empresária. Então, qual era o erro? Em vez de eu me ver como uma empresária da comunicação, e naquela época a gente não tinha o termo empreendedorismo, não tinha Sebrae como nós temos hoje, não existia Empretec, e não existiam blogs, e não tinha essa ideia de empreendedorismo. Eu me via como uma estudante de jornalismo que tinha um jornalzinho,
Que coisa, E né? esse inho é que é uma tristeza, né? Aí eu falava, não, eu preciso arrumar um emprego de verdade. Fui trabalhar numa emissora, numa TV a cabo que estava começando em São Paulo. E, claro, às vezes eu recebia, às vezes não, e eu já era mãe. Eu não aguentei ficar no jornalismo e construí uma carreira como se construía na época, que era fazendo estágio gratuito, porque não era regulamentado. Eu com uma boquinha para alimentar, fui para assessoria de imprensa, fiz job, freela de monte. E eu tinha uma questão que eu precisava continuar fazendo um curso superior para receber a pensão pela morte do meu pai, que não era uma pensão de filha de militar, te ajudava. mas era o que ajudava a gente. E aí eu fui emendar com psicologia, que eu falei, talvez aquele professor tivesse certo, eu preciso fazer uma profissão feminina. Mas então me diz uma coisa, quer dizer, você fez toda essa trajetória, rodou para tudo quanto é lado, como a gente antigamente fazia quando estava na universidade. Terminou o jornalismo. Terminei. Já era mãe, o Pedro já teve o quê? 2, 3 anos? Sim, terminei em 97, ele estava com 3 anos. E aí você eu emendei faculdade de psicologia, que foram mais 5, e ele junto. Por que você falou aí, uma profissão feminina, entre aspas, mas por que você escolheu a psicologia? Eu amava comportamento, e no começo eu queria ser jornalista de comportamento, queria fazer comportamento de um jeito sério. Porque a editoria de comportamento não era levada a sério no jornalismo. Eram dicas de como segurar seu marido, dicas de como arrasar no primeiro encontro, dicas, faça ou não faça no primeiro encontro. Eram das revistas femininas. Então, eu queria fazer comportamento com ciência. Eu me imaginava como era feito jornalismo de comportamento nos Estados Unidos, sabe? E no fim eu falei, não, eu amo tanto comportamento e vou para psicologia. Tá, e você gostou? Você se identificou com a psicologia? Muito. Eu falava assim, eu não sei com o que eu vou trabalhar, mas eu vou dar um jeito de usar tudo isso aqui. Entendi. Então, por isso que eu falo que foi muito mais de não escolha do que de escolha consciente. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer que pudesse juntar jornalismo com psicologia. Mas, Priscila, olha só, é interessante a gente trazer essa... Eu não tinha ideia, porque a gente meio que... É muita ilusão, pessoal, vocês aí de casa acharem que a gente programa tudo, né? Quem dera. Mas a gente meio que vai levando as coisas, vai com uma intuição, vai se ajeitando. E só quando você hoje, que a gente tem possibilidade de ter mentores, ter pessoas que podem te ajudar, que traçam um caminho para você. Mas, na verdade, todo mundo vai meio que na intuição, vai achando um cantinho, né? E vai muito escolhendo pelo que não quer, mais pela aversão do que pelo desejo. Exatamente. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu não queria consultório, mas eu também não queria RH. Eu falei, meu Deus, não tem lugar para mim. E como é que você se viu? Terminou psicologia. O que a Priscila estava fazendo? Com um filho aí de quase 10 anos de idade? Você termina, você é uma desempregada. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Alugar uma salinha e avisar as pessoas que estou clinicando. Gente, eu queria morrer. Assim, primeiro, na psicologia, se no jornalismo você já tem um sacerdócio, você não aprende a empreender, na psicologia naquela época era muito pior. Daí, você fala de vender, era assim, como é que o psicólogo recebia o valor da sessão no final da sessão? Tinha um envelopinho que ficava na mesa do lado de onde o cliente tinha também. Nem é igual hoje, que você paga antes, Nem é igual hoje, né? Você não paga antes, não tem pacote, não tinha maquininha, não tinha Pix, né? Então era assim, ficava ali a água, o lencinho de papel, caso a cliente chorasse, se emocionasse durante a sessão, e o envelopinho. Terminava a sessão, ela botava o cheque, o dinheiro no envelopinho, ia embora, virava as costas, só então você pegava no envelopinho. Não podia nem conferir na frente. Não podia nem conferir na frente. Então, quer dizer assim, como se dinheiro maculasse a relação terapêutica. Então, o quanto eu não soube valorizar meu trabalho, precificar meu trabalho, cobrar meu trabalho. E aí, o que eu escutava? Aquelas histórias assim, ai, Pri, eu tô crescendo tanto com a psicoterapia com você está me fazendo um bem enorme. Mas sabe o que acontece? Para eu ser promovida, a minha gestora falou que eu preciso melhorar meu inglês. E assim, tá caro, né? Então eu vou ter que escolher o inglês e a terapia. E eu ficava assim, não, mas tá bom, vai. Não, fica, agora que você tá engatando. Aí você não cobrava. Eu dava desconto, não cobrava. E eu ficava naquelas, né? Até que eu tava num cenário que era complicado, né? Eu tava assim, com uma máquina de lavar quebrada, o inverno, as mãos tudo estouradas, sabe? Vida real, viu, gente? Vida real, né? Assim, então eu com 2 diplomas universitários de faculdade legal, entendeu? Uma pessoa que se dedicou e estudou pra caramba e não conseguia ter uma casa com uma estrutura que rodasse. Como é que você saiu dessa coisa do envelopinho, de não dar valor pro seu trabalho, para uma profissional que aprendeu a cobrar? Como é que foi essa trajetória no sentido da venda? Olha, eu tive um momento de virada. E eu te digo que não seria por mim, foi pelo meu filho. Porque
eu estava nessa com a máquina de lavar quebrada, com a mão tudo estrupiada, passou a mocinha da Natura, eu comprei um creme. E eu estava com a conta de luz atrasada também. Eu tinha para receber, mas eu falei, eu vou atrasar um pouco a conta de luz, vou comprar esse creme, porque eu não estou aguentando mais. Aí chegou de noite, o Pedro estava lá na cama vendo novela comigo, porque a gente estava também sem TV por assinatura, então eu só tinha uma programação para os dois, ele não podia ficar vendo os desenhos dele. E aí eu falei, agora é meu momento, vou passar meu creminho, né? E aí economizando, uma bolinha aqui, esfrega. Se sobrar, você ainda passa no joelho, né? Que é para aproveitar bem. Não deu outra, ele viu aquele tubo brilhante e tchum, apertou aquilo, foi metade. E eu dei um grito com ele, que foi um grito que mostrou para mim que eu não era pobre, porque afinal de contas eu tinha uma casa, eu estava numa situação privilegiada em relação aos brasileiros, mas eu era miserável da miséria de espírito. Como é que o momento que era para ser divertido comigo e com meu filho, num fim de um dia cansativo, eu estrago a nossa conexão por causa de um tubo de um creme que devia ser na época, sei lá, R$30. E aquilo falou, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que R$30 define a conexão com a pessoa mais importante da minha vida. Eu vou mudar minha vida, eu vou revolucionar isso aqui, eu vou aprender a cobrar, eu vou ter cliente, eu vou comunicar meu valor. Isso mudou tudo. Mudou tudo na minha história. Eu sei que você sempre fala, e a gente vai abordar isso ainda, a questão da mentalidade, né? De como a gente precisa antes mudar aqui para qualquer coisa acontecer. Não tem jeito. Né? Porque se você se auto-boicota, automaticamente você não consegue evoluir. Então, gente, é muito importante vocês ouvirem isso, que a gente está trazendo. A Priscila está contando aqui vida real. E eu tenho certeza que vocês aí vão se identificar muito com essa trajetória. Porque é o que todo mundo fala, todo mundo passa. Né? Principalmente quem precisa de dar essa virada. E aí, bom, virou aqui. Quando que virou na real, Pri? Aí eu falei, vou cortar custo e fazer alguma especialização, algum curso que me prepare para os clientes que podem pagar e que não vão vir com história triste. Eu sinto muito. Um dia eu volto a ajudar quem não pode pagar. Mas primeiro é para mim. E aí, o que aconteceu? Coincidiu que no Brasil estava chegando coaching. Que eu sabia que era nível gerencial, as pessoas pagavam caro. Eu falei, vou olhar isso aí. Vou atrás disso. E aí eu peguei, e eu tinha R$4 na conta bancária, eu dei 12 checão sem fundo e fiz o curso de coaching. Eu falei, entre o módulo 1 e o módulo 2, eu já vou ter cliente, já vou estar aplicando o que eu sei. Porque não se esqueça que você estava vindo de 2 faculdades. Então... Eu ia correr atrás, não tinha nada que não fosse descobrível, né? Aí eu fui na escola onde o Pedro estudava, eu falei, olha, tô querendo fazer um teste aqui, posso aplicar com os seus adolescentes em fase de escolha da profissão essa metodologia de coaching de carreira? O que é? É diferente da orientação vocacional. A gente não começa a partir das carreiras, a gente já começa a partir de uma visão de vida para o futuro. Pô, faz sentido. Faz o seguinte, faz uma palestra. Se você vender, eu deixo você usar aqui o espaço para atender a minha molecada. Que legal. Aí ele já começou com palestra. Comecei com palestra. Foi assim, a primeira palestra foi para vender. E eu fiz uma palestra sobre como a gente escolhe as nossas carreiras baseado no que o mercado está contratando e depois fica frustrado porque o mercado também muda, então nem fica rico e nem fica feliz. E quando eu olhei no final, tinha um monte de pai e mãe chorando. Eu falei, caramba, acho que eu fiz besteira aqui. A hora que eu passei a ficha de aplicação para o coaching com a molecada, eu falei, seja o que Deus quiser. E o Pedro aí já era adolescente, né? Pré-adolescente, passou recolhendo as folhas, depois juntou na pastinha. Mãe, tem 98% de interessados. Olha que legal. Você fechou 98% da tua amostra aqui. E aí eu tive uma turma que foi muito incrível, porque eu ia tendo a aula lá na formação de coaching e aplicando. Adaptando para a molecadinha aqui. Foi um sucesso. Hoje eles estão contratando palestra minha, mentoria minha, estão nas grandes empresas. Olha só. E, Priscila, a gente está falando de quantos anos atrás? A gente está falando de 2008. Vamos colocar 15 anos pra gente. 15 anos. Que legal. Bom, aí você começou com essa história do coaching e como é que você evoluiu para palestrante, para esse hub de palestra? O que aconteceu? As mães dos meninos vieram. Olha, faz comigo o que você fez com o meu filho.
Eu nunca vi meu filho tão focado, sabendo o que quer, ele já tem a empresa do sonho, ele já sabe como ele vai fazer a entrevista de emprego. Eu preciso que você faça comigo. Que Porque legal. quando eu escolhi minha profissão, eu escolhi com base na moda, ou o que meus pais queriam, eu nunca fui feliz, ou então, depois eu dei uma pausa na carreira para os meninos virem, eu nunca mais voltei para o mercado de trabalho, ou estou querendo migrar da CLT para empreender. Eu fiz... Quer dizer, os problemas de hoje. Problemas de hoje. Eu fiz um coaching com uma moça que tinha anos de gestão de empresa e decidiu abrir um e-commerce com produtos da China em 2010. Nossa! Então eu vi um monte de negócio na nova economia e nascer, e na era digital nascer. E aí que as minhas não escolhas ou os meus atalhos fizeram com que eu integrasse tudo que eu sabia. Tudo que eu sabia de comunicação e tudo que eu sabia de comportamento. E o que eu aprendi de gestão, estudando por minha conta, enquanto fiz o coaching, me ajudou a ajudar essas pessoas. E aí as mães desses meninos me levavam para as empresas. Olha, o pessoal da empresa quer conhecer mais sobre coaching. Eu ia lá fazer palestra sobre coaching para vender coaching. Aí eu comecei a falar, por que eu estou fazendo de graça o que tem mais valor do que o trabalho em si, né? Do que o trabalho em si. Eu falei, peraí, eu estou errada. Eu estou vendendo a coisa errada, eu tenho que vender a palestra. Que uma hora eu ajudo um monte de gente com uma transformação rápida, sair de um nível de consciência, né? E eu posso faturar mais, são empresas. Priscila, legal, olha só, você comentou a sua evolução como coach. A gente está falando de 15 anos atrás. Só para a gente fazer um parêntese nessa história. Como é que você enxerga essa desvalorização que tem hoje? Hoje as pessoas se dirigem aos coaches de forma pejorativa. Como é que você está enxergando isso? O que você teria para falar para o nosso público aqui a respeito do quão importante é ter um bom coach? A culpa da desvalorização é, como sempre, do silêncio dos bons. Tem razão. Quando? Por que acontece? As escolas de coaching estão aí para quê? Vender curso. Não existe uma regulamentação da atividade profissional coach. Conselho de psicologia não quis se meter, conselho de administração não quis se meter, né? Então ficou na mão das escolas vender. E qualquer um que faz sai com título. A ponto de você sair com um certificado mesmo sem ter nem assistido às aulas. Você já ganha o certificado, sabe? Então, eu e outros colegas bons que vimos essa avacalhação acontecer, não fizemos nada para educar a população, para pressionar os conselhos. Porque, claro, se pressiona os conselhos, as escolas também ficam com menos aluno. Com certeza. E as coisas adquirem um lado mais sério, vamos dizer assim, porque precisa. Né? É muito importante. Eu já fiz vários processos de coaching que as empresas pagavam para a gente na época, quando eu trabalhava no mundo corporativo, e é muito importante. Né? Hoje eu trabalho como mentora, mas assim, ser mentor não é ser coach. É diferente. Tem uma diferença muito grande. Né? Você hoje faz os dois. Aproveita e explica. Eu não poderia ter sido mentora daquela gestora que resolveu abrir o e-commerce, porque eu não tinha experiência nenhuma em e-commerce e nem em negócio. Minha experiência era de uma pessoa que teve um jornal e que não teve, que não conseguiu escalar e fazer virar uma empresa de verdade, uma pessoa que teve um consultório e vivia tendo cliente caloteiro. E não pagava conta. Eu não podia ser mentora de empreendedoras. E o coaching são técnicas, né, que você utiliza para ajudar a pessoa a descobrir o próprio caminho. É um processo mais lento quando diz respeito ao timing da resposta. Né? E é um processo também menos preguiçoso, tá? Entre 1000 aspas, porque você não entrega um caminho, um atalho pronto para o seu coach, para a sua coach. E na mentoria, não. Agora, que mentoria eu dou? Nas habilidades que eu desenvolvi e que eu tenho. Mentoria em comunicação para palestra, porque hoje eu vivo de palestra. Mentoria para mulheres na liderança, porque eu descobri um método. A gente vai falar sobre isso. Então é mentoria nas habilidades específicas. O coaching não. Agora é uma coisa interessante. Olha, gente, nós estamos falando aqui com a Priscila de Sá, ela é jornalista, ela é psicóloga de formação, foi coach por vários anos e hoje fez mais uma virada, hoje não, né? Alguns anos atrás, fez mais uma grande virada na vida para ser palestrante. E depois nós vamos ver a Priscila empresária nessa área. Sim. Pri, eu não acredito muito nas suas não escolhas. Eu acho que você, bem ou mal, você foi tirando da frente coisas que não faziam sentido para você. Bem ou mal, você acabou
escolhendo um pouquinho. Sim. Se você tivesse que falar para a nossa audiência aqui agora sobre essa questão das escolhas, das não escolhas, isso que a gente abordou nesse bloco, que conselho você daria para que a pessoa vislumbre mais assim, o que ou como escolher? Troca o propósito pela intencionalidade. O propósito é muito grande, é muito complexo, é muito acabar com a fome na África, sabe? A intencionalidade é você melhorar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, é poder dar a escola, o estudo, a educação que você quer para os seus filhos, é poder, sabe, fazer suas férias de vez em quando, é poder parar tudo, como eu parei de domingo para segunda e ir para o Rio de Janeiro, prestigiar o lançamento do livro de uma amiga, assim, sabe? E ainda assim, meu mundo não cair por causa disso. Então, a intencionalidade ajuda. Porque nem sempre você vai ter as condições perfeitas. Nem sempre você vai ter tanto protagonismo como a gente está falando aqui da minha história. Foi muito mais reagir do que agir. Nem sempre, se você é um brasileiro médio numa herdeira, você vai ter essa oportunidade de ter protagonismo 100% do tempo no que diz respeito ao seu trabalho, à sua empresa, à sua profissão, à sua carreira. Sua forma, né, de servir ao mundo e gerar receita. Então, a intencionalidade, ela tira essa pressão e te coloca num caminho de protagonismo também, sem precisar ter respostas definitivas e precisar fazer uma obra, né, nababesca, assim. E essa coisa da intencionalidade que você fala é muito importante porque, veja, no seu caso, com aquela questão do seu filho com o tubo de creme, você falou, cara, eu não posso ser assim, né? Eu não posso viver assim. Então, bem ou mal, essa intencionalidade também já cometeu naquele momento. Sim. Minha prioridade até os 15 anos do Pedro foi eu dar a melhor educação que eu puder até essa fase. Daí em diante foi quando eu comecei a investir mais mesmo na minha carreira. Quando ele entrou na faculdade, e graças a Deus, sendo palestrante, eu consegui pagar para ele a faculdade uma das mais caras de São Paulo, na formação que ele queria e tudo. Nessa época, aí me deu um surto de falar, agora eu preciso ter atitude de empresária com os meus negócios. E aí vai para digital, vai para rede social que está nascendo, sabe? Perfeito. Profissionaliza o negócio de palestra, viaja. Eu tô toda hora, Maranhão, Piauí, eu vou onde me chamam. Perfeito. E a gente falou até agora com a Priscila, jornalista, com a Priscila, psicóloga, com a Priscila, coach, com a Priscila se virando nos 30 para poder segurar a onda dela e do filho. No próximo bloco, a gente vai conversar com a Priscila empresária. Não sai daí, hein? Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
pessoal, eu sou a Gisele Pires, personal trainer, e convido vocês a começarem o dia comigo no programa Movimente-se Mais. É de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Eu trago exercício físico fáceis e acessíveis para você fazer aí de dentro da sua casa. São treinos rápidos e super legal e vão te ajudar a ser uma pessoa mais ativa e saudável. Não perca, é aqui na Vivax TV. Oi pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados. Quero fazer um convite para vocês. Em breve, o Sabor em Foco, o meu programa, vai revolucionar a gastronomia brasileira. Teremos entrevistas com especialista, Help Chef, perguntas incríveis dos internautas e eu vou responder de bate-pronto e uma competição deliciosa entre chefes profissionais, chefes amadores, que, claro, terão jurados incríveis aí para ver quem é o ganhador deste concurso chamado Comendo Cultura. Não percam, hein? Em breve, Sabor em Foco, às quartas-feiras, às 14 horas. Espero vocês. Beijão! Estamos de volta com o Dômitor, um programa da TV Vivax. E nós estávamos conversando com a Priscila no primeiro bloco sobre um momento, ou melhor, sobre momentos da vida dela antes de chegar a ser empresária. Dessa vez, nós não vamos usar o jogo Dômitor com a Priscila, porque agora ela vai proporcionar a vocês um pouquinho do que ela faz com as palestrantes que vão aprender com ela, com as suas mentoradas, é ensinar vocês um pouco de oratória, um pouquinho de vendas. Ela nem sabe que ela vai fazer isso, tá? Eu estou aqui dizendo para vocês. E agora a gente vai com a Priscila, empresária. Priscila, como é que vende, Priscila? Olha só, às vezes para vender, precisa fazer o que eu precisei fazer. Eu precisei educar o mercado para uma demanda que existia, mas não era consciente. Tá. Que era capacitar mulheres para liderança. Ok. Por quê? Eu descobri um método, eu vi as mulheres que, como você, abriram caminho em grandes empresas e se tornaram líderes que são um compêndio de sabedoria para as mais jovens. Mas quando eu tenho uma menina da geração Z, uma analista júnior, a única coisa que ela quer saber é se você um dia chorou no banheiro. Você nem lembra. Porque você era perrengue todo dia, era porrada todo dia. Você ficou tão antifrágil que você não tem registro mais dessas fragilidades, das fragilidades e das microagressões que eram o ambiente corporativo ainda são o ambiente corporativo para a mulher, para a mãe. Então eu tinha uma grande dificuldade. As que sabiam ou não queriam ensinar, porque falavam, vai que bobagem, quando eu comecei, nenhuma menininha, ninguém veio me ajudar, essas menininhas que se virem. Ou elas sabiam, mas não sabiam como. Tinham boa vontade, eu posso passar, mas como que eu ajudo? Eu não lembro, elas têm umas dores que eu não sei se eu tive. Uhum. E aí, o que eu entrei? Eu entrei como uma especialista que traduz a jornada da líder sênior, extrai dali um método que a iniciante pode replicar. Tá, mas vamos lá, você criou um negócio. Criou consciência, criou uma série de coisas. Mas antes de você criar esse negócio, você estava vendendo palestra. Então, eu estava vendendo palestra, mas o que eu fazia? A empresa, eu falei, eu preciso de um site, né? Uhum. As agências de palestra nem ligavam para mim, quem quer vender palestra para mulher? Aí eu criei um site falando já de liderança feminina. Aí o que eu falei? Gestão do estresse, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, produtividade, problemas que são do universo da mulher que um dia será líder. Ok, tá. Mas eu não podia usar a palavra liderança feminina. Empoderamento, então, nem existia, nem pensar. E aí a empresa me contratava no Dia da Mulher para falar entre equilíbrio, trabalho e vida pessoal. Aí eu dava como equilibrar trabalho e vida pessoal. Né? Defina suas prioridades, redefina o seu dar conta de tudo. Implica as pessoas na gestão das tarefas domésticas. Presta atenção, gente, porque ela tá dando a letra aqui. E aí chegava no final e falava assim, mas tudo isso só faz sentido se você assumir a liderança da sua jornada e abraçar a missão de liderar, porque senão tudo isso vai ser como nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então eu pregava a palavra, tá. Eu era contratada para dizer uma coisa, eu entregava o que eu era contratada para dizer. E aproveitava e dava uma... E semeava.
Tá. E aí eu dei uma sorte do caramba, porque chegou 2015, teve a Primavera das Mulheres, que foi quando foram aqueles movimentos todos, né? Me Too, não sei o quê, tudo nas redes sociais, muito Facebook ainda. E aí as empresas globais começaram a assinar o pacto com a ONU Tá. pela equidade de gênero, e aí começaram as empresas aqui serem pressionadas. Não, Dia da Mulher tem que ter uma palestra sobre liderança, a gente tem que falar liderança, liderança, liderança. Ou seja, você estava pronta para entrar. Eu já estava na pista quando a demanda se tornou consciente. A demanda já tinha, ela só não era consciente. Então, nas minhas redes eu educava, Ok. nas palestras eu entregava o que eles estavam prontos para receber e dava uma semeada de leve. Quando eles chegaram, eu já estava nadando de braçada nisso. Tá, mas mesmo assim, a gente continua com problema para vender aqui. E aí? Bom, como é que isso acontecia? Quem entrava em contato comigo era uma gestora que tinha recebido a incumbência de capacitar mulheres para liderança. Era que tinha chegado mais alto na hierarquia, né, da organização. Aquilo para ela ia ser um saco, porque ia ser hora extra, não remunerada. Ela não via vantagem nisso, não existia LinkedIn Top Voice. Né? Ela nem estava construindo liderança de pensamento, isso não era valorizado naquela época. E ela não sabia por onde começar. Então eu chegava e falava: olha, eu sei o que você passa. Eu fazia uma consultoria, eu sei que você passa. Se você fizer um grupo de mulheres que não está sintonizado com os objetivos reais da equidade de gênero, você daqui a pouco vai ter um chá de mulherzinha. E os homens da organização vão olhar aquilo como um bunker de fofoca, alguma coisa em que elas se reúnem para falar mal deles. Você vai sofrer oposição dos dois lados. Elas não vão ver valor, eles não vão ver valor e você vai ficar isolado. Ah, é mesmo, me ajuda, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí começaram a comprar palestra e falaram: não, primeiro a gente tem que sensibilizar lá em cima. E aí eu fazia palestra com todo mundo para a empresa, explicando por que precisava. Aí eu trabalhava essa líder, mentorando como ela deveria agir na condução do grupo. E ia no grupo legitimar essa líder para os trabalhos poderem começar do jeito certo. Qual a habilidade ou as habilidades principais que você acha que você usou para criar esse contexto? Leitura de dor. Leitura de dor. Vamos tentar traduzir isso, porque eu acho isso super importante. A gente está falando de leitura de cenário também, né? A gente está falando de um pouco de avaliação de tendência, porque bem ou mal você estava antenada para o que estava acontecendo. Então, gente, cuidado em ficar só na rede social, scrollando ali o feed e não entender o que está acontecendo no mundo, porque não está ali, né? O algoritmo, ele te engessa. Bem ou mal, ele está te engessando. Então, assim, nós estamos falando de análise de tendência, de futuro, de futurismo. A gente está falando de, lógico, usando todo o seu conhecimento enquanto psicóloga também, né? De um entendimento da pessoa que está na sua frente. Sim. O que mais que você chama que é essa leitura de dor? Do que eu falei? Mostrar que eu podia ajudar, que eu tinha ferramental para ajudar. E aí, eu li todos os livros que não chegavam aqui no Brasil. Comprei todos os usadinhos da Amazon. Tá. Que no ano 2000 já estava falando de liderança feminina. A gente estava em 2015. E nada livro tinha de chegado 2000, aqui. Sabe? E mostrando que eu tinha ferramental. E bancando. A gente tem que ser cara de pau. Uma coisa que ajudou se der um grande rebu, eu tenho estofo para segurar e contingenciar. Perfeito. Que a psicologia e o jornalismo me deram. E isso que você falou é muito importante. Sabe por quê? A gente está falando de pessoas que às vezes crescem muito rápido e que não têm... É o que você falou, a palavra é essa mesmo, não tem estofo, não tem competência suficiente do ponto de vista de experiência para segurar a onda, né? E aí fica uma coisa muito superficial. E hoje a gente tem uma sociedade, um mercado e a onda das startups que tudo, estamos encerrando da noite para o dia e ninguém fala nada. Amanhã a pessoa está abrindo outra, com outra promessa, né? Aí contrata, demite. Na minha época não dava para você errar. Então, nós estamos falando de uma outra coisa. Você falou da antifragilidade e da perseverança. Você sabe que eu sou absolutamente contra a palavra resiliência. Eu sei, não falei ela até agora. A gente... Proibido nesse ambiente. Eu falo que a gente tem que ser... Eu estou criando um neologismo aqui, antirresiliente. Sim. Porque resiliente é aquele que aguenta o tranco. Foi o que você teve que fazer enquanto você estava com criança pequena. Sim. Você teve que segurar. Muitas vezes você deve ter querido jogar as coisas para fora, para o alto, e não pôde jogar.
Mas nesse momento agora a gente tem que ir para frente, ser protagonista, ser persistente nas coisas, mas não ficar parado, porque senão você vai ser derrubado, né? Mas vamos lá. Então, leitura da dor, o que mais? Leitura da dor, capacidade de mostrar que eu tenho um ferramental, o compromisso total, integral. Se for para um caminho que a gente não quer, eu tenho Como ferramentas para trazer de volta, eu não vou soltar da sua mão e vender para ela que ia valer a pena, que a carreira dela ia mudar. Tá. Pensa, daí pode sair teu plano B. Então a gente está falando, de novo, né? Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que desenvolver repertório e ao mesmo tempo você tem que ter comprometimento com a entrega, né, Priscila? Exato. O compromisso é com o resultado, nem que você tenha que mudar o processo e mudar rápido, né? Vai medindo o tempo inteiro, vai vendo a temperatura, escolhe as palavras. Eu costumo brincar que para ter sucesso você tem que ter os 3 Cs. Não sei se você já me viu falando isso. Eu amo. Coragem, cara de pau e comprometimento. Você Sim. mesmo falou cara de pau aí, eu achei ótimo. Então, É assim, isso aí. porque você tem que bater nas portas e tem que fazer o que precisa ser feito. É né? isso aí. Bom, chegamos na Priscila empresária, a Priscila com um hub de palestrantes. E a Priscila aprendendo a cobrar. E aí, como é que foi isso? Ensina o que você puder para quem está nos assistindo, a questão da venda. Uhum. O mercado de palestras, ele tem um problema, ele não é transparente. No Brasil, você não sabe quanto um palestrante ganha. Joga no Google, quanto ganha um palestrante? Vamos falar, 150, 3.500, 35 mil, 350 mil. Os valores não são transparentes. Uhum. E por não serem transparentes, os processos de contratação também não são. Palestra é do campo do desejo. Quando você contrata um palestrante para a sua empresa, você está precisando que ele engaje aqueles colaboradores em alguma transformação, alguma mudança, algum projeto novo que vai ser implementado. Tá. Você não está lá para despejar conteúdo. E o palestrante iniciante geralmente é alguém que ama ensinar. É um professor, né? É um professorzão. É alguém que ama ensinar, tem muito conteúdo e ele acha que ele está sendo contratado para falar o que ele sabe. E não é falar o que ele sabe. Ele está lá para dar o suporte para que o gestor, o decisor, tenha no time o engajamento necessário para avançar. Tá. Então, ele não entende que o que ele faz é um sermão encomendado. Palestra é um sermão encomendado. E ele vai valer mais quanto melhor o palestrante for capaz De traduzir, entregar né? encomenda. Perfeito. Como tudo na vida, né? Como qualquer trabalho, né? Mas as pessoas acham, ele é um super especialista, ele sabe muito sobre isso, vou chamar ele para vir na minha empresa. Mas o sujeito não sabe entregar de um jeito que gere conexão com a audiência. E as pessoas estão cansadas de conteúdo. É verdade. Ninguém quer aprender nada, ninguém quer conteúdo nenhum, entendeu? Você chega numa palestra, se no primeiro minuto você não prova que você tem alguma coisa que para ela vai mudar a vida dela, é o tempo inteiro assim. Ou então assim. No celular, né? A gente está na era da dopamina rápida. Aí, qual é o erro que os palestrantes cometem? Eles sobem e ficam meia hora falando deles. É legal falar de si apenas quando você tem na sua história entregáveis para aquela pessoa que está te assistindo. Vamos tentar traduzir isso para quem está fazendo qualquer tipo de trabalho que não seja palestra. Vale do mesmo jeito, né? Quer dizer, não é você... Treinamento, serviço. Não é você, é o outro. Né? Não é você falar, é você fazer o outro falar, né? Sim. Você fala o suficiente para o outro abaixar a guarda. Perfeito. E aí você opera na mente do outro e no final você finaliza para o outro acreditar que ele tem uma ponte segura para fazer a passagem do ponto A para o ponto B. Olha isso. Priscila, repete isso que você falou, por favor, porque isso é fundamental para todo mundo entender que a gente o tempo todo está negociando algo. Seja você CLT, seja você faxineiro, seja você palestrante, seja você apresentador de TV, o tempo todo a vida é negociar. E agora você deu a deixa que eu acho sensacional.
Por favor, repete. Você pode começar mostrando que você sabe a dor da pessoa e você usa a sua história para isso. Ela baixou a guarda, aí você fala de solução e vende a solução. E no final garante que o final vai ser feliz, apoteótico, maravilhoso, brilhante. Uma vez que ela tem um caminho seguro para percorrer de A a B, o final é correr para abraço. E aí que você mostra case de sucesso, aí que você mostra o teu depois, aí que você mostra o seu resultado poderoso e precioso. O problema é que as pessoas já querem falar, olha como eu sou maravilhosa, no primeiro minuto. Isso não gera conexão com ninguém. E tá escutando, né, gente? Não adianta você ser maravilhoso que o teu empregador e o teu chefe não vai saber que você é maravilhoso. Para ele, não importa. Para ele importa o que você está entregando para ele. Né? E aí, para você vender palestra, você precisa fazer um micro disso com o contratante. Então, qual que é o problema? O problema é, você precisa ter um site ou um centro de atração que seja atraente não para o contratante, porque não é ele que vai pedir a palestra. É para, no meu caso, que falo liderança feminina, a analista júnior tem que se conectar com a home do meu site. Ah, essa mulher é legal, vou mandar um pedido de orçamento para ela. Eu ganho primeiro ela. Eu mando a proposta vai ganhar a chefe dela. A chefe dela vai falar com a outra colega do outro departamento e aí a gente vai fazer uma call às 3. Ou seja, venda, ela tem que ser muito bem pensada. Tem que ser pensada. E analisada em que momento você vai entregar o quê para alguém. Gente, ela está falando de palestras, mas, por favor, isso serve para tudo na vida, para qualquer coisa que você for vender. Bom, você saiu de palestrante para mentora de palestrante, para ensinar as pessoas a fazer palestra. Como é que é essa história do Hub? Eu sinto que eu tenho uma dívida com as grandes líderes que tiveram muito resultado, que poderiam estar ganhando dinheiro com palestra, prestígio, fazendo de palestras e treinamentos e consultorias e mentorias o seu depois, o seu plano B, o seu pós, o seu novo plano A, né? Depois que a organização, a CLT, não tiver mais nada de atraente para entregar para ela, mas eu vejo que ela não enxerga os tesouros da própria história. E tem um outro entrave. O mercado de palestras não gosta de contratar mulher. Que coisa. É uma tristeza. Isso é uma tragédia. Persiste isso, né? Persiste. Por quê? Mercado de palestras é avesso a riscos. Porque, ao contrário do treinamento, eu preciso de alguém que seja um bom professorzão para fazer aquela equipe performar numa habilidade específica na segunda-feira. A palestra é objeto de desejo. Se o palestrante erra, o planejamento estratégico inteiro cai. Então, eu não posso pagar caro por alguém que é desejo e essa pessoa vir e estragar todo o meu castelinho. Então, eles ficam sempre contratando os mesmos. Quem são os mesmos? Os brancos, engravatados, tiozões. Ok. Quando muito, são os de sapatênis, camiseta cinza, desconstruidões. Mas é um desconstruidão com resultado, então o povo vai lá e contrata. Olha, isso não é só Brasil. A gente tem só 25% das mulheres nos line-ups dos eventos de todos os setores, incluindo saúde e educação, que são setores majoritariamente femininos. Isso me deixa doida. Caramba. Porque a mulher ela tem mais ano de universidade, ela é a pessoa que economiza para fazer um curso, ela tira o mentor, o coaching do próprio bolso. Para a evolução dela. E desculpa, todos fomos ensinados por uma professora até o ensino médio. Perfeito. Por que essas mulheres estão sendo descartadas? Eu não aceito isso. E aí você resolveu criar o Hub para ajudar. Sim, e é incrível, porque aí eu abri mentoria para as palestrantes mulheres. Por quê? O que a gente fala? A gente fala de negócio e posicionamento para a mulher que já tem sucesso. No escritório, no consultório, na empresa, no e-commerce, no negócio dela de influencer, na organização, na política. Tá. Mas ela quer transformar isso num negócio com posicionamento. Então, como ela tem que se posicionar para vender bem, caro, e para ser recontratada. Muito importante, que não basta vender a primeira vez, né? E a gente está furando a bolha. Que tá legal. Tão bonito. Que bacana. Pri, fazendo agora essas líderes que você trabalha, quais são as habilidades que você percebe que são mais comuns a elas? Primeiro, uma que você falou, que é não supervalorizar a torcida contra, o obstáculo, as microagressões. Tá. Né? É falar, eu não vou desistir, eu vou reagir, eu vou tentar de outro jeito. Se não der pela porta, eu vou pela janela. Tá. E eu percebo que elas têm uma atitude de BBB na primeira semana. Nossa, qual que é essa atitude? Ué. Eu sei. Quem
passa as maiores fases do BBB é quem começa invisível. Tá. Quem vence o BBB é quem sabe a hora de se tornar visível do jeito certo Perfeito. e termina o game. É verdade. É verdade. Aprender a ficar quietinho na hora que precisa, aprender a se mostrar só quando precisar. A mulher talentosíssima que chega chegando, e é o que eu vejo nas meninas de 21, 25, 28 hoje, elas querem chegar chegando, revolucionando o mundo, girl boss, entendeu? Calma, calabresa, calma, entendeu? Então, tem que desenvolver a habilidade de ficar invisível, inofensiva, por um tempo X. A hora que ela estiver prestes a pegar uma coordenação, aí ela começa, não digo pôr as manguinhas de fora, mas imprimir ritmo e autenticidade para aquele negócio. E você enxerga isso em todas as líderes? Todas. Essa capacidade de Todas. aceitar ser invisível, né? Todas. Porque é por aí. E também não demorar na invisibilidade, senão ela vira para sempre a formiguinha tarefeira. Como que a gente faz isso, Priscila? Como que a gente sabe a hora de dar a virada? Eu que te pergunto. Não, a hora de virar. É você. Eu acho que é crucial a primeira gestão. Perfeito. Cara, quando você tiver o menor aprendiz debaixo de você, corre desenvolver sua marca de líder. É Tá. aí. É aí. Bom, pegando agora essas líderes maiores que você disse, até você falou que estão te contratando, qual é o momento que você vê delas hoje? Elas estão querendo continuar onde estão ou estão querendo mudar, Priscila? Elas estão querendo virar influenciadoras, mentoras, palestrantes, produtoras de conteúdo. Elas estão indo para um caminho de protagonismo e para o ensino, né? E para esse lugar de formar opinião. Mesmo. Porque isso é muito novo. É muito né? novo. Até, vamos falar, antes da pandemia, a gente não tinha essa movimentação. A gente Não. meio que entendia que ou você se forçava a ficar ali no CLT, a se segurar para quem atingisse um cargo de diretoria, por exemplo, que depois é só presidente, aí o funil fica muito estreito, né? Eu preciso ficar aqui, eu preciso me manter. Então era aquela luta, aquela competição louca, mas hoje a coisa... Apareceram outras oportunidades. A gente sabe que isso mudou muito depois da pandemia, né? Porque antes a gente não via essa necessidade de você fazer outras coisas. A gente ficava ali no CLT, quem atingia um cargo de diretoria atingia e tentava se manter de qualquer forma, porque depois seria a aposentadoria, né? Na pandemia a gente descobriu duas coisas. Primeiro, a gente ama ficar em casa, cuidar das nossas plantas, dos nossos pets, comer saudável, trabalhar de pijama. E outra coisa, a gente descobriu que todo mundo tem o seu palco e pode fazer desse palco um império. Perfeito. E a internet trouxe muito isso, né? A visibilidade que você tem hoje, a facilidade que você tem hoje para se divulgar, ninguém nunca teve, né? Agora me diz uma coisa, a gente estava falando das habilidades mais comuns para as líderes. Como é que você enxerga hoje o aposentar? Eu acho que o aposentar, ele é um momento de transição que tem que ser respeitado. E você primeiro tem que flertar com as possibilidades. E aí pensar quais são os elementos que eu posso usar para compor o meu novo eu do futuro. Eu me pergunto todos os dias, todos os meses, isso aqui está me aproximando da velha que eu quero ser? Do estilo de vida de velha que eu quero levar? E a gente só vai conseguir encarar isso diferente e ter uma vida plena até o último dia de vida se a gente se fizer essa pergunta, se a gente tiver colchão financeiro, se a gente estiver monetizando e se a gente também souber dizer não para os milhões de projetos e propostas incríveis e ofertas que fazem para a pessoa que já se aposentou e que tem condição financeira. E isso daí, às vezes, é uma grande armadilha, né? Tremenda. Que te leva, pega o seu dinheiro, o seu colchão, que pode te dar um grande tempo aí para você investir em você e vai embora, né? Eu brinco que eu quero ser aquela velha que todo mundo quer levar pro bar para ouvir as histórias. Porque é muito chato você ficar esquecida, né? Você ter coisa para contar e ninguém querer ouvir. Então eu falo assim, eu quero viver todas as experiências possíveis para eu poder ter história para contar. Porque eu adoro suas histórias e você ainda nem é velha. Bom, né? Um pouquinho já depois da faixa dos 50, bastante. E aí eu acho que a pessoa que está perto da aposentadoria ou dessa transição, ela precisa conter
a necessidade de preencher o vazio de identidade. Eu tenho mentoradas que estão nessa fase ali. Muitas se aposentando no serviço público, mas elas já fizeram todos os cursos, sei lá, de Ayurveda, ela quer ser terapeuta, mas ela acha que aquela identidade não é suficiente. Aí quando ela vê, ela já está quase botando o dinheirinho dela suado num negócio que ela não conhece, não sabe olhar os números direito, só para dizer, eu sou empresária da noite pro dia. Ou eu sou investidora anjo da noite pro dia. Você falou uma coisa importante, né? Que é o ego. E eu acho, assim, pra gente finalizar aqui, eu acho muito interessante trazer essa coisa do ego, porque ele nos pega. Né? E não é só, gente, não é porque você é vaidoso, não. É o teu ego, é a tua necessidade de pertencer, é a tua necessidade de... Poxa, você chegou em algum patamar da vida onde você foi conhecida ou reconhecida por alguma coisa, porque de repente você vai ficar no esquecimento, né? É a necessidade de pertencer e a necessidade de ter uma certeza num mundo de incerteza. Se o mundo todo à tua volta está caindo, mas você fala, eu sou uma médica cardiologista, eu vou agir como uma médica cardiologista. Coitada, né? É por aí. Então, assim, a certeza, ficar sem a certeza que é complicado. Você está ali fazendo essas mentorias e criando o hub, como a gente comentou. Qual é o gap que você percebe mais? Para que as mulheres que estejam nos assistindo, até mesmo os homens, lógico, possam entender o que eles já devem ir preparando. O gap é não enxergar palestra, treinamento, mentoria como um negócio. Ela enxerga como um bico durante muito tempo. Tá. E ela acha que, bom, se eu tenho um escritório de advocacia bem sucedido, eu não preciso começar do zero como empresária, como palestrante. Precisa. É outro CNPJ, você vai começar estagiária nesse negócio. E aí, olha o ego aí de novo, né? É o ego. Então, ela acha que ela consegue transferir todo o êxito que ela teve no maior escritório de advocacia para um negócio super complicado que é o de palestrante. E aí ela é derrubada porque não negociou direito um contrato, porque não olhou para as linhas finas, porque deixou passar uma passagem aérea que ela ia ter que, sabe, fazer uma conexão num lugar que é ruim e quando ela vê, meu Deus, tem que pagar mais não sei quanto e eu não embuti isso no meu valor. Precifica diferente. Ou negocia seja, a gente está diferente. falando de negócio de todo jeito, né? É um outro aprender negócio. a lidar com o negócio, não tem jeito, né? É outro negócio. E é do começo ao fim, né? Então, como não cair na armadilha quando eu chego no lugar do evento? Pegar uma advogada sênior e ela precisa entender que quando ela chega no lugar do evento, a primeira pessoa com quem ela tem que falar é o cara da técnica, é o cara do som, é o cara da luz. É para ver se a palestra dela, a apresentação dela está na agulha, se não está desformatada. Aí o que ela faz? Contrata uma assistente. Assistente, ou leva a assistente dela do escritório, tá? Que está acostumada com outras demandas, outra rotina. E a assistente chega lá e fica moscando, porque ela não sabe o que ela tem. Que fazer. Ela não tem um checklist do que fazer antes, durante e depois da palestra, para ser um show. E para ela ser recontratada. Gente, olha só, lembrando, a Priscila está falando de palestra, mas tudo que ela está falando aqui, vocês podem levar para o dia a dia de vocês em qualquer situação. Né? É o cuidado de entender o que aquela demanda precisa, ou o que aquela demanda vai ter que ter para você performar direito, e por aí vai. Eu quero fazer um ping-pong com você, Priscila. Bora. O maior ponto de virada da sua vida foi qual? O creme da Natura, que o Pedro espremeu, que eu falei, eu não quero arruinar a relação com meu filho, perdeu qual a maior respeito. Qual a maior habilidade que você desenvolveu até hoje? Eu acho que é análise e síntese. Eu leio o cenário rápido e consigo desmembrar em poucas palavras para quem precisa saber que eu entendi o que está acontecendo. O que você mais entrega para as pessoas? Transformação com sentido. Qual é a maior transformação que você faz? A maior transformação que eu faço é transformar formiguinhas tarefeiras em superstars inspiradoras e admiradas. Qual é o próximo passo da Priscila? O próximo passo da Priscila é virar uma mentora de poucas mulheres por muito tempo. Eu estou sentindo a falta do trabalho longitudinal. Sabe, eu quero atender 5 pessoas lá no alto da colina e recebo as minhas 5 aqui e vou acompanhá-las por 20 anos. O que a Priscila não quer fazer?
Se aposentar, no sentido antigo da aposentadoria. Ah, boa. Pessoal, eu conversei aqui com a Priscila, e Priscila de Sá, né, jornalista, psicóloga, palestrante, dona de hub, empresária, um monte de coisas. E eu quero te pedir para dar o seu último recado aqui para quem está nos assistindo. E mais uma vez te agradecer muito por ter dado o seu tempo para a gente aqui. Desenvolvam o músculo da reaprendizagem. O músculo da reaprendizagem é a metacompetência de todo o resto que a gente precisa. Porque é a capacidade de você jogar o que você sabe, queimar os diplomas, queimar os certificados, queimar os troféus, sabe? Tacar fogo na salinha dos troféus e das grandes conquistas e começar tudo de novo a partir de um outro ponto. Perfeito. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço, também estar aqui. A gente termina por aqui hoje o nosso Dômito. Eu te vejo no próximo. Até lá.